Você olha para o seu saldo e se pergunta: por que eu trabalho tanto e continuo aqui? A resposta vai doer, mas é a única que vai te libertar. Você é pobre porque pensa como pobre. E enquanto sua mente for pobre, seu bolso vai continuar vazio. Fica comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Deixa eu te contar sobre um homem. Ele acordava às 5 da manhã, trabalhava 12 horas por dia, pegava 2 ônibus para voltar para casa. No fim do mês, o dinheiro mal dava para as contas. Ele se esforçava, ele se dedicava, ele tentava, mas nada mudava. Até que um dia ele cruzou com um conhecido que tinha enriquecido e perguntou com raiva na voz: "Qual é o segredo? Porque você tem tudo e eu nada?" E o homem olhou para ele e disse algo que destroçou tudo: "Você trabalha com as mãos, eu trabalho com a mente. Por isso você cansa e eu cresço." Naquele momento, algo clicou. Ele percebeu. O jogo não era de esforço, era de mentalidade. E ninguém nunca tinha te contado isso. Sabe por que ninguém te contou? Porque as pessoas ao seu redor não sabem. Elas repetem o que aprenderam. Dinheiro não dá em árvore. Rico nasce rico. Para que sonhar alto? Você não nasceu para isso. E essas frases não são conselhos. São amarras. Porque quando você acredita que não pode, você não tenta. E quando você não tenta, você confirma sua crença. É um ciclo que te mantém exatamente onde você está. Frustrado, cansado, preso. E sabe o pior? Essas pessoas não querem te prejudicar. Elas só não querem que você cresça, porque seu crescimento expõe a mediocridade delas. Então param você, com dúvidas, com medo, com realidade. E se você ouvir, você morre frustrado. Napoleon Hill passou 20 anos da vida dele estudando os homens mais ricos do mundo: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, e ele descobriu algo que ninguém esperava. Nenhum deles era especial. Não tinham quociente de inteligência maior. Não nasceram ricos. Não tiveram sorte. A única diferença era a forma como pensavam. Ele chamou isso de mentalidade de riqueza. E é simples. Um homem travado olha para um problema e pensa: não consigo. Um homem rico olha para o mesmo problema e pensa: como eu faço? Um homem travado vê obstáculo. Um homem rico vê oportunidade. Um homem travado espera a vida melhorar. Um homem rico melhora a vida. E tudo isso começa na mente. Porque a mente é como um jardim. O que você planta, você colhe. Se você planta pensamentos de escassez, medo, limitação, você colhe frustração. Se você planta pensamentos de abundância, coragem, possibilidade, você colhe riqueza. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nem sabe o que está plantando. Elas passam o dia inteiro ouvindo gente frustrada reclamar de dinheiro, assistindo notícias sobre crise, falando sobre o que não tem, e depois se perguntam: por que minha vida não muda? Mas agora vem a parte boa. A mente pode ser reprogramada. Todo homem rico que Napoleon Hill estudou teve um momento, um único momento em que algo mudou. Não foi um diploma, não foi uma herança, não foi sorte, foi uma decisão profunda, visceral, inegociável. Eu vou ser rico, não importa o que aconteça, não importa quanto demore, eu vou. E a partir desse momento, tudo muda. Porque quando você decide de verdade, quando você sente no peito que vai vencer, sua mente para de sabotar e começa a construir. Você para de ver obstáculos e começa a ver caminhos. Você para de reclamar e começa a criar. Você para de esperar permissão e começa a agir. Mas escuta bem, isso não é mágica, é disciplina mental. É você escolher todos os dias pensar como alguém que já tem o que você quer. É você parar de falar sobre o que não tem e começar a focar no que você vai construir.
Então, como você faz isso na prática? Primeiro, você assume controle. Para de culpar o governo, o patrão, a economia, a família, porque enquanto você culpa alguém, você entrega seu poder para essa pessoa. E quem não tem poder não pode mudar nada. Segundo, você controla o que entra na sua mente. Para de passar o dia com gente que só reclama. Para de consumir conteúdo que reforça sua frustração. E começa a estudar riqueza. Lê livros de gente que enriqueceu. Ouve quem construiu do zero. Rodeia sua mente de pensamentos de abundância. Porque você não pode ter mentalidade de rico se você só ouve mentalidade de frustração. Terceiro, você age. Pequeno, mas concreto. Pode ser aprender uma nova habilidade. Pode ser começar um projeto paralelo. Pode ser investir R$ 50 pela primeira vez. O que importa não é o tamanho do passo, é a direção, porque riqueza é consequência, consistência é a causa, e pensamento sem ação é sonho, e sonho não paga conta. Napoleon Hill disse uma frase que mudou milhões de vidas. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Lê de novo, devagar. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Isso significa que se você consegue imaginar uma versão sua que é rica, disciplinada, focada, livre, essa versão pode se tornar real. Mas só se você acreditar e agir. A diferença entre você e um milionário não é o dinheiro, é a mentalidade. Ele acredita que merece. Você ainda duvida. Ele age mesmo com medo. Você espera a coragem chegar. Ele persiste quando tudo desmorona. Você desiste no primeiro obstáculo. Mas escuta uma coisa. Nada disso é genético. Nada disso é sorte. Nada disso é dom. É escolha. E você pode fazer essa escolha agora. Hoje, neste exato segundo. Porque daqui a 5 anos você vai olhar para trás e ou vai agradecer por ter começado, ou vai se arrepender por não ter tentado. Então olha para mim agora. Você tem 2 escolhas. Continuar pensando pequeno e viver pequeno. Ou começar hoje, agora, neste exato segundo, a construir uma mente de rico. E eu te garanto uma coisa. Daqui a 5 anos você não vai se reconhecer. Porque o homem que domina a mente não pede permissão, não espera a oportunidade, não depende de sorte. Ele cria. A pobreza começa na mente, não no bolso, mas a riqueza também. E você acabou de plantar a primeira semente. Agora regue ela, domine a mente, conquiste a vida. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, comenta, mente forte e se inscreve no canal. Porque toda semana você vai receber uma nova ferramenta para fortalecer sua mentalidade. E lembra, o que você planta hoje, você colhe amanhã. Então plante bem.